Meus amigos, boa noite a todos. Nós estamos neste momento estudando a vida intelectual e hoje falaremos sobre a atividade voluntária. Todos os estudos anteriores que nós fizemos até aqui se referem aos diversos modos da atividade psíquica, seja conhecimento sensível ou intelectual, de instintos ou de inclinações, é sempre com as manifestações do dinamismo que nos temos defrontado. Lembrando que dinamismo é aquele conjunto das forças que movem, que animam o ser. A palavra atividade pode ser tomada num sentido mais restrito para designar o movimento exterior, ou o conjunto dos movimentos exteriores exigidos pela vida de relação. Estes movimentos são executados por meio de mecanismos neuromusculares, mas são dirigidos no interior por uma força que os mantém de algum modo à sua disposição e os utiliza para as finalidades do ser vivo. É a esta atividade que se dá o nome de apetite racional, quando se exerce na dependência da razão, que nós vamos agora estudar no seu princípio, que é a vontade, e na sua propriedade essencial, que é a liberdade. Então vamos falar um pouco sobre a natureza da vontade. A vontade é o princípio mais alto da atividade humana. Ela se opõe ao instinto, como uma atividade refletida se opõe a uma atividade inconsciente e fatal. E é por ela que o homem se torna verdadeiramente pai de seus atos. Como é que podemos defini-la? Como a faculdade de perseguir o bem conhecido pela razão. A vontade é, então, um princípio de atividade inteligente, enquanto conhece o fim a que tende, os meios de atingi-lo e as consequências que dele resultarão. É um princípio de atividade livre, capaz de se determinar a si mesma e por si mesma pela escolha que faz entre os diferentes bens que a razão lhe propõe. E num terceiro momento, é um princípio de atividade ordenada ao bem, que é o objeto próprio da vontade. O homem não pode querer outra coisa senão o bem. Em relação a este objeto, a vontade não é livre. E tudo que perseguimos não pode ser perseguido senão sob o aspecto do bem. A liberdade nasce, como a gente vai ver daqui a pouco, da escolha que o homem deve fazer entre os diferentes bens que se lhe oferecem. E vamos analisar o ato voluntário em suas três fases. Tanto o ato de vontade quanto o ato de memória parecem ser simples, mas na realidade é composto. Podemos distinguir três fases no ato voluntário. Estas fases nem sempre são fáceis de determinar. Em certos atos quase instantâneos, fundam-se de alguma forma uns nos outros. Mas desde que se trate, por exemplo, de uma decisão grave a tomar, então os diferentes momentos do ato voluntário aparecem claramente distintos. Quais são eles? A deliberação, a decisão
e a execução. Sobre a deliberação, podemos colocar que é um momento de indecisão e de hesitação, durante o qual o espírito examina, em seus diversos aspectos, o problema a resolver. Considera as alternativas que se apresentam, as razões pró e contra de cada uma delas, para enfim concluir: tal é a decisão que devo tomar. A decisão não é tomada ainda, apesar disso. Muitas vezes mesmo, certas vontades fracas ficam neste julgamento preparatório sem se resolverem a passar à decisão verdadeira. Num segundo momento, nós temos a decisão. Reduz-se inteiramente ao eu quero, que encerra definitivamente a deliberação, a escolha de um dos termos da alternativa levada em conta na deliberação, de tal forma que os outros sejam eliminados no mesmo ato. E no terceiro momento, nós temos a execução. Consiste em realizar a escolha e o eu quero da decisão. Esta fase é, de certa maneira, exterior ao ato voluntário, porque pode faltar, por exemplo, no caso em que a realização é impossível, sem que sua ausência em nada venha influir no ato voluntário. Este fica, então, concentrado formalmente na decisão. E nós podemos falar das partes da vontade nas diferentes fases. Vamos falar inicialmente na deliberação. Colocadas ante uma alternativa, as tendências se voltam instintivamente para um dos termos, em detrimento dos outros. Por isso, deve a vontade intervir para manter o equilíbrio, que permitirá à reflexão agir com toda a independência. Aos impulsivos, falta essa vontade de inibição, cujo papel é impor um freio ao ímpeto das tendências instintivas. A vontade intervém, então, nesta fase, para substituir a atenção espontânea que certas alternativas apresentam em detrimento de outras, pela atenção refletida, que conduz metodicamente o exame sem se deixar desviar do seu objeto. Na decisão, no segundo momento, aqui tudo retorna à vontade. É ainda necessário que exista decisão verdadeira. Frequentemente, só existe aparência de decisão. E é isto que se produz cada vez que um termo da alternativa é eleito pelo simples jogo do automatismo psicológico. Então, de todos os motivos que se apresentam, prevalece o mais forte, sem que tenhamos contribuído por um ato verdadeiramente refletido e consciente na escolha, que suspende a indeterminação primeira. Para que exista volição, é, portanto, necessário que um ato positivo e refletido ponha fim à deliberação. É maravilhoso falar sobre a vontade, porque você percebe que todos esses detalhes que a gente colocou até agora acontecem no nosso cotidiano. As pessoas passam pela fase de deliberação, de decisão, manifestam a vontade,
E aí você, de repente, percebe que nem sempre isso acontece. Então é muito interessante você observar como isso ocorre com frequência, como é normal, como é natural, e você entender esse processo. Num terceiro momento aí, na execução, a vontade não tem que intervir neste caso, senão para pôr em movimento as faculdades executivas e mantê-las em atividade. Ela deve, muitas vezes, renovar a decisão inicial e repudiar todo o retorno ofensivo das tendências instintivas que o lançavam inicialmente em sentido contrário. Para a gente não alongar muito, como nós vimos poucos conceitos, mas um nível de profundidade um pouco maior, a gente para por aqui para poder rever e fixar melhor. Como eu acredito que este assunto é de extrema importância, porque a gente vai aprofundar ainda um pouco mais, eu pediria a vocês que realmente fizessem um esforço de olhar, depois de rever. Concordam comigo? Cadê os colegas de vocês? Possivelmente eles vão falar, eu estava com vontade de participar, mas não foi possível. Então, pessoal, eu gostaria muito que vocês fizessem com base única e exclusivamente no que foi dito hoje, que vocês olhassem os pensamentos que eu vou colocar para vocês e sobre cada um deles vocês se manifestassem com relação a essa aula sobre a vontade, tá bem? Colocar aí uns 10 pensamentos para vocês. Se vocês tiverem tempo, paciência e vontade e liberdade para poder fazer isso, por favor, coloquem no nosso grupo lá. Por exemplo, frase número 1 do fulano de tal. Ele disse isso. Com base nessa aula, o que ele tem ali não é vontade, ou ele travou na deliberação, ou ele travou na execução, porque é impossível de executar. Qualquer coisa que vocês queiram colocar. Mas não divaguem, é só com relação ao conteúdo de hoje. A intenção era que vocês fizessem um resumo, como estava sendo feito no princípio. Aí você olha, vai surgir uma dúvida, um entendimento a mais, de preferência um entendimento a mais. Então dê uma olhadinha, se possível, dê um retorno lá. Quem quiser me mandar em particular também me mande, mas eu gostaria que todos mandassem pelo menos uma de todas as frases ou todas as frases. Pessoal, pode acionar o áudio se vocês quiserem, se tiverem vontade. Então, aí já está um exemplo legal com relação ao que eu acabei de falar. Aí eu estava com a maior vontade de acionar o meu áudio, mas infelizmente não estava funcionando. Tá vendo? A execução aí foi influenciada. Meus amigos, muito feliz de vê-los aqui com essa cara de dedicados, de atentos, de quem está curtindo pra caramba a nossa companhia, né? Companhia dos colegas. Um abração, uma boa noite a todos, vida longa e próspera, muita paciência. Obrigada, Chican. Eu te agradeço a presença. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Até amanhã. Boa noite.